Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa abrindo a Bíblia na TV. Temos recebido muitos e-mails com muitas dúvidas dos nossos queridos telespectadores. Eu acho isso muito bom, porque a gente consegue juntos estudar e buscar a verdade que liberta, como nos orientou Jesus em João 8,32. Sempre que eu estudo, sempre que eu trabalho com um versículo, com um e-mail de um telespectador, eu vou sempre buscar as origens dos termos nos idiomas originais, porque é importante que a gente conheça nas raízes, a essência daquilo que realmente os profetas, a mensagem de Deus na primeira revelação, o Brit e Rishon, como dizem os nossos irmãos judeus, o primeiro pacto, ou como chamam outros, inapropriadamente, me desculpe o termo, Velho Testamento. Mas tudo que eu trago, as descobertas, os nossos estudos e as nossas pesquisas de caráter neutro, sem intenção absolutamente de destruir a fé, a confiança em Deus, a esperança no futuro de uma conquista com Jesus e com Deus, tudo que eu trago não é para destruir a tua fé, de forma nenhuma. Mesmo porque até hoje eu não descobri nenhuma verdade que me afastasse do respeito, do amor por Jesus, pela sua mensagem. Agora me desculpe, tem muitas coisas no Evangelho que não eram para ter sido colocadas. Elas dificultam muitas vezes o nosso entendimento, porque a gente vai seguindo bem intencionadamente traduções muitas vezes que não são fiéis e termos que muitas vezes são colocados na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, que acabam mudando o significado da mensagem e atrapalhando o nosso reencontro com Deus. Acreditamos num Deus misericordioso, justo e bom, num Jesus fraterno, amável, dócil, aquele que veio se intitulando Eu sou a luz do mundo. De forma que nós vamos continuar hoje, que praticamente começamos a semana passada, o e-mail do nosso querido irmão José Carlos, do Paraná. Ele nos faz aqui uma pergunta, que nós já lemos uma primeira parte no programa anterior, mas é uma resposta que a gente precisa explorar textos da Bíblia para poder ficar melhor compreendido por você. Acho desnecessário, segundo ele, tecer elogios, apenas digo que sou um grande admirador da sua obra. Venho pedir que me ajudem em uma dúvida. Sou estudioso do Espiritismo e da Bíblia. Embora tenha pedido ajuda a vários entendidos no assunto, apenas me deram explicações pueris. É sobre o capítulo 12, versículo 31 e 32 de Mateus, onde diz que todo pecado será perdoado, menos o cometido contra o Espírito Santo. Desde já lhe agradeço a atenção, rogo ao nosso bondoso Deus que o continue lhe protegendo. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Não me envaideço com os teus elogios, mas agradeço a tua boa vontade e recebo isso como estímulo para que a gente continue pesquisando. Eu também, meu caro Zé Carlos, eu comecei a estudar esse versículo no seminário, ainda nos anos 60. Quer dizer, não faz duas semanas nem 15 dias. Realmente, eu nunca entendi isso, porque a gente tem que começar. A primeira coisa que temos que fazer nessa tua pergunta é: que Espírito Santo é esse que Jesus se referiu? Porque não podemos entender essa mensagem se a gente pensar em Espírito Santo na colocação que foi feita pelo Concílio de Nicéia no ano 325. Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo não é um ser que faça parte de uma trindade como foi criado. Deus é único. Está lá no Êxodo, eu já li a semana passada, no texto original. Shomea, ó Israel, ouve Israel. Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Yahvé é nosso Deus, Yahvé é único. Deuteronômio 6,4. Então a gente não pode pensar que esse Espírito Santo que Jesus está se referindo, se ele realmente se referiu, não é a terceira pessoa. Não é um ser que faz parte de uma trindade. E a gente começou a semana passada a observar, como diz Moisés na criação no Gênesis 2,7, que Deus soprou em nós um sopro divino na forma, no nome de Neshama,
Esse Neshama é uma representação do Ruach HaKodesh, que é o Espírito de Deus, ou a centelha divina, o Espírito, ou aquela fagulha que ele colocou em nós. Mas o Espírito dele não poderia entrar diretamente em nós, porque ele é muito elevado. Então ele enviou os seus emissários na forma diversa dessa centelha que está em cada um de nós, como está escrito lá no Gênesis 2:7, na forma de sopro de vidas, Neshamat Haim, como já vimos. Então, essa centelha divina é comprovada no livro de Jó, no capítulo 33, versículo 4, quando diz: o Espírito de Deus me fez e o alento de Deus Todo-Poderoso me deu a vida. Esta é a centelha divina que existe em nós, aquela que veio nos tornar conscientes. Simbolicamente, a comida do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi naquele momento que a centelha divina foi desperta em nós por Jesus, que é o grande diretor deste planeta, recebido por ele, de Deus, a responsabilidade de ser o presidente, o diretor, o governador, e como muita gente considera ele um Deus, ele pode ser considerado o Deus do planeta Terra, mas não o Deus absoluto. É assim que eu, modestamente, entendo. E o livro de Jó, depois do livro de Jó, nós temos o Êxodo 25, 6 e 7, e o 34, 6 e 7, que diz assim, que Deus é um Deus zeloso que sanciona o delito do pai nos filhos dos filhos na terceira, quarta e até 1000 gerações, mas que também age com amor até a 1000ª geração. Lógico que isso é uma tradução nossa do texto original, você não vai encontrar, meu caro José Carlos, em muitas Bíblias em português, daí a necessidade de ir ao texto original. Mas nós estamos com o nosso primeiro bloco estourado, não saia daí, porque nós vamos continuar a partir daí para responder a você e aos nossos outros telespectadores a que erro ou pecado contra o Espírito Jesus estava se referindo quando ele fala no capítulo, no versículo 31 e 32 do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Não saia daí, um minuto só, que nós já estaremos de volta. Até já.